Bom, voltando então, pessoal, segunda parte da aula. A gente estava aqui, né? Equivalência, separação e otimização. Tá bom. Então agora vamos falar mais algumas coisas ainda sobre o problema da separação. Tá? De novo, são truques que a gente pode usar para fazer a separação rodar mais rápido, né? Porque embora a gente está enchendo a boca aqui para falar, né? Ó, em vez de rodar n ao quadrado vezes o problema de corte mínimo, a gente vai rodar O de n vezes o problema de corte mínimo. É, e depois também tem uma sequência aqui que vai deixando os problemas mais fáceis e tal. Mas ainda assim, não é rápido fazer isso, viu, pessoal? Porque algoritmo de fluxo máximo não é algoritmo tão rápido, né? Então são algoritmos assim polinomiais tal, mas não é uma coisa tão rápida de fazer. E aí rodar várias vezes ainda, então a gente tem que fazer o máximo de esforço para tornar isso aqui o mais eficiente possível, porque isso aí vai ser um dos gargalos do método como um todo, porque a separação você vai usar, vai rodar várias vezes ao longo do processamento, tá bom? Então tudo que você puder fazer para enxugar aí o tempo, né, da separação é bom que você faça, tá bom? Então vamos continuar aqui ainda falando da separação, né? Reduzindo o tamanho da instância para o problema da separação. Então, o que a gente pode pensar, que é um caso trivial aqui de resolver a separação sem precisar fazer tudo isso que a gente falou? O que a gente faz? Ó? A gente vai construir o seguinte grafo. Para uma solução ótima da relaxação, então você pegou o vetor x asterisco, que é o ótimo da relaxação que você tem, que você vai querer rodar lá o problema da separação. Só que antes de rodar a separação, o que você vai fazer? Você vai construir um grafo, tá? Em que você só vai colocar as arestas no grafo se a variável daquela aresta for maior do que zero, tá bom? Porque vai ter várias variáveis zeradas lá, né? Estou falando assim, pode ser que tenha, né? A gente não sabe, né? Pode ser que tenha várias zeradas lá. Então as que forem zero, você não vai colocar aresta no grafo, tá bom? E aí depois o que você vai checar nesse grafo? Você só vai ver se ele é conexo ou não, tá bom? Por quê? Porque se ele não for conexo, aí você já encontrou o que você queria. Você consegue fazer a separação rodando. O algoritmo de testar se um grafo é conexo ou não, ele é linear, né? Então, sabe, o algoritmo de fluxo, agora de cabeça eu não sei quanto que é, mas eu não sei se é, sei lá, é cúbico ou n ao quadrado vezes log alguma coisa. Então, o algoritmo de fluxo não é coisa rápida. Agora, de conexidade é linear, tá bom? Então, se eu rodar um negócio de conexidade e já resolver a minha separação, ótimo, né? Certo? Então, quando o grafo não é conexo, o que ele está indicando para mim? Que tem uma componente que assim, o grafo não é conexo, calma aí, vamos olhar aqui aqui, ó. Vamos supor que esse aqui é o grafo lá, você pegou, arrancou as arestas que estavam com zero, e aí aqui você só deixou as arestas que o valor delas está maior do que zero, tá bom? Então essas arestas que a gente está vendo aqui seriam as arestas que estão com valor maior que zero. Esse grafo aqui não é conexo, certo? Então o que você vai fazer? Você vai pegar uma componente conexa do grafo, então essa aqui é uma componente conexa, né? E aí a componente conexa, que é, só relembrando aqui o que é a definição de uma componente conexa, né? É um conjunto maximal de vértices que é conexo, tá bom? Um conjunto conexo aqui maximal de vértices. Então, por exemplo, ó, se eu olhasse só esses dois vértices aqui, ó, isso aqui é conexo, mas não é maximal, porque eu consigo adicionar mais um vértice aqui e manter a conexidade. E aqui esses três ainda não é maximal, eu consigo adicionar mais um e manter a conexidade, tá bom? Agora essa aqui é maximal, né? Não tem nenhum outro vértice que eu adiciono aqui mantendo a conexidade do conjunto. Então esse aqui é uma componente desse grafo aqui, né? Aí, ó, qual que é o corte aqui, ó? Aqui é porque assim, né? A gente imagina que assim, no grafo original tem mais arestas que não estão sendo mostradas aqui, né? Então todas as arestas que tem uma ponta nesse conjunto e uma ponta fora,
elas estão zeradas. Se elas não estão aqui, né, nessa imagem, é porque elas estão zeradas. Então, esse é um corte, tá? Se eu olhar para essas arestas aqui que incidem nesse cara, então uma ponta dentro e uma ponta fora, isso aqui é um corte que tá, o valor lá da soma lá das arestas que estão no corte está dando zero, tá? Então isso é um corte mínimo, certo? O corte mínimo ele sempre vai ser maior ou igual a zero, né? Então, se eu tenho um corte aqui que está com soma zero, então esse corte é mínimo. Então, eu não preciso ficar rodando o algoritmo de fluxo máximo, corte mínimo, para encontrar um corte mínimo nesse caso aqui que é trivial, tá bom? O grafo não sendo conexo, basta eu pegar alguma componente qualquer dele, e aí eu olho para o corte aí, né, que tem os vértices, uma ponta dentro e uma fora, aí esse corte vai ter valor zero, portanto ele vai ser mínimo, tá bom? Aí eu incluo a restrição lá violada, tá bom? Beleza. Agora se não deu certo aqui, ó, o caso trivial não deu certo, né? Então vamos para mais coisas aqui que a gente pode fazer. A última coisa que a gente vai fazer aqui, que é diminuir o tamanho do grafo, tá bom? Então quanto menor for esse grafo é melhor, né? Que aí eu em vez de eu rodar lá N vezes a separação, lá N vezes o problema de fluxo, né? Para um grafo de, sei lá, 1000 vértices, se eu conseguir diminuir para 500 vértices, né? Aí já é bem melhor, né? Então como que eu posso fazer isso? Agora, então antes aqui eu eliminava as arestas que têm valor 0, né? Agora eu de certa forma vou eliminar as arestas que têm valor 1, tá bom? E essas de valor 1 elas podem aparecer lá, pelo menos quando você vai fazer branch and bound lá, vai ter algumas que você mesmo vai fixar com 1, né? Mas fora essas, tem outras lá no meio que podem aparecer também com valor 1. Então a gente vai meio que eliminar essas arestas aí. Só que a gente não vai simplesmente eliminar, a gente vai contrair, tá bom? Então, seja E uma aresta aí IJ e X asterisco E igual a 1, tá? Então uma aresta que está com valor 1, né? Aí agora vamos ver como que a gente faz a contração dessa aresta. O grafo GX' é obtido de gx asterisco. Esse grafo aqui, ó, era o grafo que tinha as arestas lá as arestas que não estão zeradas, tá bom? Beleza? Aí então eu vou pegar esse grafo e vou aplicar a redução nele, né? Então, o grafo gx' obtido de gx asterisco pela contração da aresta E é gerado a partir das seguintes operações. Eu vou substituir os vértices I e J por um único vértice L, tá? Primeira coisa. Depois, substituir todo o par de arestas IK, JK por uma única aresta LK, tá bom? Então, era um vértice K que ele é adjacente aos dois vértices que estão no extremo dessa aresta IJ, né? Então, quando eu vou fazer essa contração, se existe algum vértice assim, aí eu vou colocar uma aresta do vértice L, que eu coloquei lá no lugar do IJ, né? Eu vou colocar uma aresta do L para cá, e aí qual que vai ser o custo dessa aresta? Ele vai ser a soma dos custos dessas duas arestas que eu estou substituindo, tá? Então, quando eu contraio a aresta IJ, vai ter outras arestas do gráfico que vão sumir também, tá bom? Então, no caso, se tem um vértice K aqui que é adjacente a I e a J, tanto a aresta IK como a aresta IJ, elas vão sair do grafo, tá bom? E aí, só que eu vou tirar essas duas e vou colocar uma nova, né? Então, eu tiro duas e coloco uma. Então, tiro essas duas e coloco a aresta do L para cá, tá? Porque eu substituí dois vértices por um, e aí eu vou substituir também essas duas arestas por um. E aí o custo dela vai ser a soma do custo das arestas que eu removi, tá bom? Eu vou mostrar o desenho já, vai ficar mais claro no desenho, tá bom? Depois, a outra coisa aqui, ó, outra coisa que tem que fazer, substituir toda a aresta E, que é de I para P ou de J para Q, é remanescente, certo? Ela é remanescente, ou seja, né, eu já passei por essa fase aqui. Aí se sobrou aqui, ó, I para P,
significa que não tem a aresta J para P, certo? Porque aí senão ela teria sido removida no passo 2 aqui, ó. Tá bom? Então aqui é o caso de um vértice que ele é adjacente a uma das pontas aqui. Ele ou é só adjacente ao I ou só adjacente ao J, né? Então essas arestas aí eu vou substituir pelo L aqui, né? Então a aresta, se ela ia de I para P, agora ela vai de L para P, tá bom? E aí eu copio lá o valor, tá? Então aqui eu não estou fazendo nada, tá? Eu só tô, como eu contraí lá a aresta e criei um vértice novo, eu vou ter que ajeitar aqui as coisas, mas basicamente não tô nem arrancando e nem incluindo nada, né? Vamos ver o exemplo aqui, ó. Então imagina que o grafo é esse aqui, ó. Então esses valores que estão aí são os valores da variável lá, na relaxação linear, tá bom? Então na relaxação linear, a variável associada a essa aresta 1, 2 aqui, ó, é 1. E essa também, associada à aresta 5, 6, também é 1, tá bom? Então eu vou contrair essas duas arestas, tá bom? As outras arestas todas têm valor menor do que 1, tá bom? Então só essas duas que eu consigo contrair. Então primeiro vamos contrair a aresta 1, 2, tá bom? Então, ó, vamos olhar aqui, ó. Essa contração ela só vai ter vértice, ela é meio café com leite, né? Que ela cai sempre ela vai cair sempre no caso 2 aqui, ela nunca vai cair no caso 3. Mas tudo bem, vamos fazer. Então, ó, o vértice 4, ele é adjacente às duas pontas aqui da aresta. Ele está no caso 2 aqui, ó, tá? Que ele é adjacente ao 1 e ao 2. Então, o que a gente vai fazer, ó? A gente vai juntar esses dois aqui num único vértice e vai juntar essas duas arestas numa única aresta, somando esses custos aqui, ó. Então vamos ver aqui, ó, o que era 1, 2 está sendo substituído por 12, tá? Né? E aqui essas duas arestas, que era 5 sobre 2, agora vai ficar 5 sobre 6, né? Que eu estou somando os dois, tá bom? Só que não tem só o 4, tem outros vértices aqui, ó. O 5, ele é adjacente ao 1 e ao 2, né? Então a mesma coisa, ó. Essas duas arestas aqui, do 1 para o 5 e do 2 para o 5, ela está virando uma única aresta do 12 para o 5. E elas tinham valor 1 sobre 12, agora elas vão ter 1 sobre 6, né? Que é a soma desses dois aqui. Deixa eu ver se tem mais algum vértice aqui, ó. Tem o vértice 6, né? O vértice 6 ele é adjacente ao 1 e ao 2. Então a mesma coisa, ó, vai ficar uma aresta do 12 para o 6 e ela vai ter a soma dessas duas aqui, que era 1 sobre 2 nas duas, e aí vai ficar 1 sobre 6, tá bom? Aí com isso a gente terminou a contração da aresta 1, 2, certo? Então, ou seja, ó, o grafo diminuiu de tamanho, ó. Só na figura já dá para ver como ele ficou mais enxugado, né? Ó. Então saiu um vértice, saíram uma, duas, eu vou contar assim, né? 1, 2, 3, é como se tivessem saído 3 arestas, porque saíram 6, mas aí entraram 3, né? Então no frigir dos ovos saíram 3 arestas e saiu um vértice, beleza? Agora vamos contrair a aresta 5, 6, né? Então aqui, ó, o vértice 8 é adjacente às duas pontas. O vértice 7 também é adjacente às duas pontas. E o 12, que foi um vértice novo, né, que a gente criou, mas ele é adjacente às duas pontas. Então essa aplicação ela é, digamos que recursiva, né? Você aplicou, fez uma contração, aí você começa a contrair de novo em cima do grafo resultante, né? Então vai sair de novo um vértice e sair 3 arestas, né? Vai sair 6 e entrar 3, né? Tá bom? Então aqui, ó, o vértice 5 com 6 virou esse vértice 56. Essas duas arestas aqui, ó, 1/6 mais 1/6 vai dar 1/3. Aqui cadê? É 5 sobre 2 mais 5 sobre 12. E aqui também 5 sobre 12, então vai dar 5 sobre 6. Mesma coisa aqui, né? Ó, 5 sobre 12, 5 sobre 12 vai dar 5 sobre 6. Tá bom? Aí esse grafo não dá para contrair mais, porque não tem nenhuma aresta com valor 1. Tá bom? Vocês estão vendo aqui que quando a gente contrai vértice, que aí acaba somando lá valor de aresta,
aí aumenta o valor da aresta, né? Então, às vezes, você começou, lá tinha duas arestas com valor 1. Aí depois que você contraiu, pode ser que surja uma nova aresta com valor 1, tá bom? Aí você poderia contrair. Então você vai contraindo até não poder mais, tá bom? Até chegar no grafo mais enxugado possível. Como vimos, o procedimento de contração é aplicado repetidas vezes sobre todas as arestas E, satisfazendo o x asterisco dela igual a 1, tá bom? Incluindo aquelas criadas durante o procedimento também, que foi o que eu acabei de falar, né? Durante um procedimento pode ser que apareceu uma aresta lá que não tinha antes e que ela tem valor 1. Proposição. Corretude da contração, né? Porque aqui a gente está explicando que faz a contração, mas por que que isso está correto, né? Por que que a gente pode contrair, né? Por que que a gente simplesmente vê lá uma aresta que tem valor 1 e faz isso, né? A gente não vai estar estragando o grafo, né? Depois como é que a gente vai encontrar o corte mínimo que a gente queria, né? Então vamos ver aqui o teorema, né? Então assim, ó, seja G de x' o grafo obtido após a contração de uma aresta IJ, tá bom? O argumento ele é recursivo, tá? Ele só está dizendo para você assim, se você contrair uma aresta, não vai mudar nada. E aí, tipo, você vai aplicando isso recursivamente, né? Porque se você contrair uma e não vai dar em nada, então você pode contrair mais uma e mais uma e mais uma, né? Tá bom? Então, na nossa prova, a gente vai olhar só esses casos, né? Assim, ó, contraiu uma, é uma prova por indução, né? Ela não está escrita aqui assim, mas ela é uma prova por indução, tá bom? Então aqui, ó, Tá, então o grafo Gx' ele foi obtido através da contração de uma certa aresta IJ aí, tá bom? Aí aqui, ó, ele vai dizer que assim, ó, existe um W que viola aquela restrição lá da subtour lá, né? C e somente C, existe um W' aqui que viola a restrição lá no grafo G' lá, no Gx', tá bom? Aí aqui na prova a gente vai dizer quem que é esse W', tá bom? Ou seja, né, se tinha algum conjunto que estava violado no grafo original, a gente vai encontrar também um conjunto violado no grafo modificado, tá bom? E aí depois a gente consegue descontrair as arestas para sair do W' e chegar no W. Tá bom? Aqui ele só está dizendo, ó, lembra que o W ele não pode ter tamanho 2, né? O W ele tem que ter tamanho no mínimo 3, né? Então é claro que ele não é igual a IJ, tá? Isso aqui só está dito aqui porque, enfim, por causa das coisas que a gente vai fazer aqui. Não ia dar certo se o W fosse igual a IJ, mas só relembrando vocês que o W ele tem tamanho pelo menos 3, então ele não pode ser igual a IJ. Ele até pode conter o IJ, mas ele não pode ser o IJ, né? O conjunto, só com esses dois vértices. Beleza. Então vamos ver aqui, ó, quem que é esse W' aqui, né? Que tipo, caso exista o W lá violado, vai existir o W' violado no grafo contraído. Caso 1, então vamos ver a prova, né? Caso 1, então imagina que o conjunto W que viola a restrição de subtura aí, ele contém a aresta IJ, tá? Então esse caso é fácil, né? Porque se no grafo original o IJ estava lá no W, quando eu contrair o IJ, basta eu olhar para esse mesmo conjunto W aqui do grafo original, menos a aresta IJ, porque a aresta IJ não existe no grafo contraído, e aí só que o que existe no grafo contraído no lugar dessa aresta? Existe esse vértice, né? Então se eu pegar esse vértice, né, e colocar no lugar desses dois aqui, no conjunto W, aí esse cara vai estar violado também, tá? Por quê, né, pessoal? Porque assim, ó, quando eu... vamos olhar aqui, ó, para essas restrições aqui, ó, uma embaixo da outra, né? Então, assim, é difícil para mim olhar isso aqui, explicar essas coisas sem uma lousa, viu? Por mais que a gente fale às vezes assim, não, mas
compra aquelas canetas que escreve na tela. Escrever na tela não é igual escrever na lousa. Sabe quando eu quero ter às vezes o rascunho do lado, mas tudo bem, eu vou deixar de reclamar aqui. Vou tentar explicar só falando, né, sem desenhar. Então o que que acontece, ó? Quando você pegou... eu acho que eu não vou explicar não, pessoal. Eu não vou explicar não. Eu vou pedir para vocês darem uma olhada aqui. Eu realmente, para mim, ficar ruim sem rabiscar aqui. Queria ter uma lousa aqui. Estou pensando aqui, um jeito fácil de falar, sem usar o recurso visual. Ó, observa que assim, ó, o tamanho do seu W1, ele tem um vértice a menos do que o W, né? Porque tipo, o meu W', ele não tem o IJ, mas ele tem o L, né? Então eu meio que tirei 2 e coloquei 1, né? Então ele tem um cara a menos, né? Aí aqui, só que como eu contraí a aresta aqui também, ó, desse lado esquerdo, quais são as arestas que estão dentro do W e quais são as arestas que estão dentro do W', né? São basicamente as mesmas, exceto aquelas que eu eliminei lá, que eu contraí. Então, essa que eu contraí, que ela tinha valor 1, né? Ela não está, né, no W', né? Agora as arestas que eu juntei lá, assim, eu juntei, mas eu somei os valores. Então o lado esquerdo aqui, ó, se eu for olhar o lado esquerdo com o W' aqui embaixo, ele só, como as que eu juntei, eu somei o valor, vai ser a mesma coisa do lado esquerdo que está aqui em cima, só a diferença vai ter esse aresta que tinha valor 1, essa eu removi mesmo, tá? Então meio que esse lado aqui ele tem um a menos do que esse lado aqui, ó, tá? Que é justamente da aresta que eu contraí. Só que também esse meu W' tem um a menos do que o W também. Então essa restrição de baixo, ela é a mesma de cima, basicamente, só que eu tirei um desse lado, mas eu tirei um do outro também. Então, se está violada a de cima, tem que estar violada de baixo e vice-versa, né? Se está violada de baixo, vai estar violada de cima, tá bom? Acho que é isso, tá, pessoal? Eu sei que é meio ruim de visualizar aqui, mas é isso, tá bom? Então, eu tirei um aqui do lado esquerdo, da aresta que eu contraí, mas eu também tirei um no tamanho do W aqui, porque ele, né, eu tirei 2 vértices e coloquei um no lugar, então ele tem um a menos do que o W, tá bom? Basicamente é isso. O resto, a somatória, os outros termos aqui, eles são iguais aqui do lado esquerdo. Beleza. O caso 2 aqui é o mais fácil, né? Que é o caso em que o IJ, se eu olhar para esse conjunto IJ, a intersecção dele com o W é vazia, né? Então, se na solução ótima nem o I nem o J estão lá no W, então essa mesma solução ótima vai aparecer lá no grafo contraído, porque nesse pedaço do grafo eu não mexi, tá bom? Então ele vai aparecer lá no grafo contraído, tá bom? Agora o último caso aqui, ó, que é o caso em que um desses vértices está no W e o outro não, tá? A gente olhou o caso em que os dois estão, olhou o caso em que os dois não estão, agora vamos olhar o caso em que um tá e o outro não tá. Tá bom? Aí sem perda de generalidade, vamos dizer que o I está no W e o J está fora do W. Tá bom? Aí o que a gente vai fazer? Ó? A gente vai considerar esse W tiozinho aqui, que eu vou jogar o J para dentro dele. O J era o cara que estava fora. Tá bom? Então, aí se eu olhar para esse conjunto aqui, que eu pego o W, que era lá da solução ótima, e eu jogo o J para dentro dela, o que acontece? O que vale aqui? Ó? Se o subciclo de W está violado, o do W2 vai estar violado também, tá bom? E aí, como eu construí esse W' que contém o I e o J, aí eu caio no caso 1, tá bom? Então eu meio que construo uma forma de eu sair do caso 3 e cair no caso 1, que eu já tinha explicado antes, que funciona, né? A única coisa que falta a gente ver melhor aqui, ó,
esse argumento aqui, né, de que se o subciclo de W está violado, o de W tio aqui está também. Né? Por que que isso é verdade? Né? Porque assim, ó, como a aresta IJ ela estava fixada com 1, no momento em que eu joguei o J para dentro do W, eu estou somando 1. Essa aresta aqui, tipo, como o I estava dentro do W, o J estava fora, essa aresta ela estava no corte, né? Ela estava numa ponta no W, uma ponta fora, então ela estava no corte, né? Aí eu joguei, mas tudo bem que eu não estou olhando para o corte agora, desculpa, eu falei do corte, mas eu não estou olhando para o corte, eu estou olhando para essa soma aqui, né? Então eu estou olhando para a soma das arestas que estão dentro do W, né? Então eu joguei para dentro do W uma aresta que tem valor 1, né? E eu tirei do... Eu tirei não, eu somei 1 no W, né? Então esse W tio aqui, ó, ele tem um vértice a mais do que o W. Só que eu somei um cara aqui também nas arestas que estão dentro dele que tem 1. Então, tipo, eu meio que somei um aqui do lado e somei um do outro. Então a mesma coisa, eu fiz uma coisa igual dos dois lados. Só que na verdade assim, né? Quando eu jogo J para dentro do W, eu não estou jogando só aresta IJ para esse conjunto aqui, ó, EW tio aqui, ó, né? Eu estou jogando também as arestas que ligam J aos vértices que estão no W. Né? É ruim você entender isso sem um rascunho, viu, pessoal? Tenta rascunhar o que eu estou falando aí. Eu estou falando para vocês e estou olhando aqui para o meu rascunho. Então tem mais arestas que vão entrar, tá bom? Então, assim, o argumento é de que como tem uma aresta que eu sei que tem valor 1, eu sei que eu estou somando pelo menos 1 do lado esquerdo, tá bom? E eu estou acrescentando um vértice no W tio aqui, então eu estou somando 1 desse lado e eu estou somando pelo menos 1 desse outro lado aqui, tá bom? Pode ser que eu esteja somando mais do que 1, mas eu estou somando pelo menos 1, tá bom? Então, se a restrição estava... isso aí não vai afetar essa desigualdade, certo? Que ela é maior, né? Certo? É isso, né? Bom, sei lá, pessoal, um pouco, talvez se não deu para entender, pensa um pouco mais aí, porque também para mim aqui tá um pouco difícil de explicar isso aqui sem ter uma lousa, tá bom? É ruim, no slide também não é tão fácil de fazer. É bom a gente ver o que a gente quer provar de um lado, ver a figura do outro. Assim, né? É claro que dava para ter feito no slide, mas eu não fiz, né? Paciência, agora já foi. Então tá bom, vamos lá. Separação de subcílio, ainda tem coisa aqui, né, que a gente tem que olhar, mas agora não mais para separação dessa inequação. Agora tem uma outra coisa que a gente quer olhar aqui. Ó. No entanto, como mostrado no exemplo abaixo, as desigualdades de subciclo não são suficientes para descrever o politopo do TSP simétrico. Aí agora a gente está falando do fecho convexo das soluções inteiras, tá bom? Então assim, vocês lembram que nenhuma formulação, a gente não tem, né, nenhuma expectativa de ter uma formulação perfeita, né? A formulação perfeita é aqui a relaxação linear já dá a solução inteira, né? Isso a gente nunca tem, essa expectativa, né? Então é claro que assim, mesmo que a gente separando essas inequações aí de subtour elimination, vai aparecer algumas outras soluções fracionárias lá, com alguma estrutura doida lá que, né, que a gente não vai conseguir separar, tá bom? Aqui é uma estrutura que a gente ainda consegue separar, ó. Vamos ver qual que é essa estrutura aqui, ó. Então aqui, ó, imagina essa solução, ó. As arestas que estão em azul, elas têm valor meio lá na solução fracionária. As que estão em vermelho, elas têm valor 1 na solução fracionária. Então, se você olhar para a inequação de subtura aqui, ó, vamos pegar essa tura aqui, ó. As arestas que estão aqui dentro, ó, elas estão somando 1,5, né? Então é meio mais meio mais meio, 1,5.
Então, lembra que para 3 vértices eu teria que ter no máximo 2 arestas aqui dentro, certo? Deixa eu só voltar aqui para mostrar essa inequação aqui, ó, né? A pior é que ela está lá no primeiro slide, né? Aqui, ó. Essa inequação aqui que a gente está falando, certo? As arestas que estão dentro de um certo conjunto, ela tem que ser no máximo o tamanho do conjunto menos 1. Então, se a gente está olhando para um conjunto de tamanho 3, então se a gente somar as arestas que estão aqui dentro, tem que dar no máximo 3 menos 1, que é 2, certo? Então tem que estar no máximo 2. E aqui está dando 1,5, né? É meio mais meio mais meio, 1,5. Então, isso aqui não é uma subtour, certo? É a mesma coisa aqui, ó. Isso aqui também não é uma subtour. Agora vamos olhar para esse ciclo aqui, ó. 1, 3, 6, 5. Né? Esse ciclo aqui, ó, ele tem 4 vértices. Então a soma das arestas aqui dentro. E assim, pessoal, quando a gente fala a soma dos vértices dentro, não é só ciclo, tá? Se tivesse uma aresta daqui do 3 para o 5, ela ia ser somada também, tá bom? Não é só somar o ciclo aqui, tá bom? Porque coincidiu de ser um ciclo aqui. Então, se é 4, eu posso ter no máximo somar 3 aqui dentro. Quanto que eu estou somando aqui dentro? Ó, 1 mais 1 mais meio mais meio. Então, estou somando 3 aqui dentro. Então, também não está violado. Então, isso aqui também não é uma subtour, né, nessa definição aí. E aí, se você pegar qualquer outro conjunto aí, ó, que não é o grafo todo, né, ela não vai, tipo, não tem nenhuma subtour, nenhuma inequação de subtour violada aqui, tá bom? E essa é uma solução fracionária, né? Então ela é uma fracionária que eu não consigo separar usando essa inequação de subtour elimination aí, tá bom? É fácil ver que essa solução corresponde a um vértice da relaxação linear e que ela satisfaz a todas as desigualdades de subciclos. Ela está satisfazendo as restrições de grau, né? Se você for olhar aqui o 1, tem ó, meio mais meio dá 1, mais 1, 1. Então é o grau 2 aqui, ó. Então a mesma coisa aqui, ó, grau 2, grau 2, grau 2, grau 2 e grau 2. Né? Todos eles têm um vermelho e 2 azuis, que dá 1 mais meio mais meio. Então todo mundo aqui tem grau 2, né? Então, beleza. Agora, tem uma inequação que a gente pode usar para separar essa solução aqui. Posso usar o procedimento de Shvatal-Gomoly para gerar uma nova restrição violada por esse ponto. Como é que faz isso, né? Deixa eu pegar minha água aqui. Seja H o subconjunto de vértices aí 1, 2, 3. Então o H é esse ciclo aqui da esquerda, tá? Esses vértices aqui desse ciclo à esquerda. Multiplique as restrições de grau dos vértices em H por meio. Então quais são as restrições de grau dos vértices em H, tá? É assim, ó. Restrição de grau, vocês lembram qual que é, né? Somar todas as arestas que incidem num vértice, isso tem que ser igual a 2, tá? Então faz no teu rascunho aí, tá? A primeira restrição de grau aqui, ó. A gente está olhando para o 1, né? Então a gente vai pegar o x da aresta 1, 3, aí vai pegar mais o x da aresta 1, 2, mais o x da aresta 1, 5. Isso tem que ser igual a 2. Tá? Então essa é a restrição de grau do vértice 1. Tá? Depois a gente vai multiplicar essa restrição por meio, tá? Que foi o que ele falou aqui, né? Multiplique por meio as restrições de grau aqui dos vértices em H. Então a gente vai olhar para todos os vértices em H. Ó. Então para as restrições de grau do vértice 2 vai ser a aresta x1, 2 mais x2, 3 mais x... Ixi, eu coloquei um número estranho aqui, né? Ah, tá, não, desculpa, eu não sei eu não sei se eu falei, eu acho que eu falei errado no 1, né? Vamos voltar do começo de novo, ó. Restrição de grau do vértice 1. Eu vou pegar todas as arestas que incidem no 1. Então eu vou pegar
essa aresta 1, 3, então é x13 mais x12 mais x15, tá? Então são essas três arestas aqui. Aí depois, todas que incidem no 2, então são essas três aqui, ó, né? Então é x12 mais x23 mais x24. Depois, todas as arestas que incidem no 3, então é o x23, é o x3 mais x36 mais x13, tá bom? Então essas são as inequações de grau dos vértices em H, tá? O H são esses três aqui, certo? Essas que depois lá a gente vai multiplicar por meio, tá bom? Aqui, ó, quando ele fala aplicar procedimento de Gomory, vocês lembram do que ele está falando, né? Ele está falando daquilo de pegar inequações válidas do nosso modelo e gerar uma combinação delas e depois fazer um arredondamento lá da inequação, tá bom? Que aí a gente consegue gerar uma inequação mais forte, né? Então a gente está mostrando aqui qual é essa combinação, né? Então a primeira parte dela a gente já falou. Agora vamos para a segunda parte aqui, ó. Seja E chapéu essas arestas aqui, ó, que são essas vermelhas aqui, ó, 1, 5, 3, 6 e 2, 4, tá? 1, 5, 2, 4 e 3, 6. As que estão em vermelho lá. Para toda a aresta E desse conjunto aí, multiplique as desigualdades triviais por meio. Então, as triviais do menor ou igual a 1, né? Que tem a trivial de não negatividade e tem essa outra trivial aqui de menor ou igual a 1. Então, vamos pegar essa trivial de menor ou igual a 1 e multiplicar por meio. Então, quais são essas restrições dessas arestas vermelhas aqui? Vai ser x15 menor ou igual a 1, x24, ou x36, que é a do meio aqui, menor ou igual a 1, depois x24, que é essa última, menor ou igual a 1. Essas são as restrições de triviais aí de menor ou igual a 1. Então essas também a gente vai multiplicar por meio, tá bom? Por último, para toda aresta E que tem que incide no H sem contar essas arestas vermelhas, então no nosso desenho não tem, né? Aresta que esse delta aqui é assim, aqui tem uma ponta no H e uma ponta fora, tá? Então a azul ela tem as duas pontas no H, né? Aqui no nosso desenho não tem nenhuma aresta com uma ponta no H e uma ponta para fora do H, tá bom? É só essas vermelhas, né? Mas ele está falando que ele quer olhar para todas menos essas vermelhas, né? Então, fora as vermelhas, não tem nenhuma que tem uma ponta no H e uma ponta fora, tá? Mas se tivesse, a gente ia ter que pegar a restrição trivial lá de não negatividade, né? Aí aqui a gente está colocando tudo na mesma direção, né? Então essa primeira era de igualdade, mas essa aqui é desigualdade, então ela está nessa direção. Então vamos, para fazer a combinação, a gente vai olhar todas na mesma direção, né? Então vai ficar menos xe menor ou igual a zero. E essa também vai ser multiplicada por meio, tá bom? Aí no nosso exemplo não tem nenhuma dessas, certo? Porque não tem nenhuma aresta, né? Como eu já disse aqui. Aí o que a gente vai fazer? Soma todas essas desigualdades aí, tá bom? Então você vai pegar o teu rascunho aí, ó, você vai observar que no caso aqui do nosso exemplo, a variável, olhando primeiro lá para as restrições de grau, né? As variáveis x13, x12 e x23, elas vão aparecer duas vezes aí, elas vão aparecer em duas inequações de grau, que são as variáveis que estão no ciclo, né? Essas variáveis que estão no ciclo, quando eu coloquei a restrição de grau no 2, ela apareceu. Quando eu coloquei a restrição de grau no 3, ela apareceu de novo, tá bom? Então as arestas que têm as duas pontas no H, elas vão aparecer, tá bom? O H não precisaria ser um ciclo, tá? Poderia ser né? Poderia ter mais arestas aí no meio. Mas o fato é que todas que têm as duas pontas em H, elas vão aparecer duas vezes, né? Elas vão aparecer em duas restrições de grau diferentes aí, tá bom? Então, quando a gente for somar tudo isso, como a gente multiplicou lá a restrição por meio, né? Meio mais meio vai dar 1, né? Então, essas três variáveis aqui, elas vão ficar com coeficiente 1
na restrição aqui, que é a soma de tudo isso, né? Beleza. Aí depois, quando a gente falou da restrição aqui, ó, nesse outro passo que a gente falou, pegue as restrições de menor ou igual a 1 dessas arestas vermelhas e somem e multiplique por meio, né? Então, ó, lembra que assim, ó, quando a gente colocou a restrição de grau no 1, apareceu uma vez isso aqui, ó. Então, e aí só 1, né? Ela não apareceu nos outros aqui, ó. Então tá com meio aqui, ó, na soma. Aí como eu peguei a de menor ou igual a 1 para essa restrição e também multipliquei por meio, então o coeficiente dessa variável vai ser 1 também. Porque tipo, ela apareceu uma vez numa restrição lá de grau e apareceu uma vez na restrição de menor ou igual a 1, tá bom? E aí como eu multipliquei as duas por meio, né? Então vai dar meio mais meio. Então o coeficiente dela lá no final das contas vai ser 1 também, tá bom? Aí, ou seja, no final, ó, quando você somar tudo, todo mundo aqui do lado esquerdo vai ter coeficiente 1, tá bom? E o lado direito vai ser o quê, né? Eu peguei três restrições de grau, que o lado direito é 2, né? A restrição de grau, o lado direito dela é 2, certo? Então eu tinha 3 dessa, só que então dá 6, né? Só que eu multipliquei por meio, então dá 3, né? Aí depois eu peguei 3 restrições lá de menor ou igual a 1, né? Multipliquei por meio, então a soma vai dar 1,5, né? Que a soma daria 3, mas eu multipliquei por meio, vai dar 1,5. Desculpa, não é 1,5. Não, é 1,5, tá certo, 1,5. Aí pegando os 3 mais 1,5 vai dar 4,5. Tá bom? Então a soma do lado direito vai dar 4,5, tá? Só que 4,5 é fracionário. Aqui, ó, os coeficientes do lado esquerdo são todos inteiros. Lembra lá do arredondamento, lá do Gomor e tal? Então eu posso arredondar, né? Né? A gente está interessado em cortar soluções fracionárias, né? Então as soluções inteiras, o valor aqui do lado esquerdo vai dar sempre inteiro. Então se ele tem que ser menor ou igual a 4,5, e se ele é inteiro, ele teria que ser menor ou igual a 4, tá bom? Então só as fracionárias aqui que acabam caindo do cavalo com esse corte aqui, tá bom? Se você for ver, ó, isso aqui corta essa solução aqui, ó, porque ela está somando todas essas arestas, né? Ela está colocando as 6 arestas, essas, não é todas, não, desculpa, são essas arestas aqui, né? O H era esse ciclo aqui azul, e mais, então a gente somou essas 6 arestas aqui, ó, tá? Aí vamos ver quanto é que dá a soma, né? A gente falou que a soma das 6 tem que ser menor ou igual a 4, né? Somando essas 3 está dando 1, 2, 3, mais meio, mais meio, mais meio, que dá 4,5, né? Então está dando 4,5, mas o nosso corte está falando que tem que ser menor ou igual a 4. Então essa solução aqui vai ser cortada, tá bom? Aqui, ó, só para falar desse terceiro caso aqui, ó, dessa terceira etapa, né? Por que tem essa etapa aqui, ó? Porque o que acontece, ó? Se tivesse alguma aresta aqui, por exemplo, saindo do 1, indo para algum outro vértice aqui que não é aqui nessas arestas vermelhas, né? Aí esse vértice ele ia aparecer na restrição lá de grau, né? Que a gente multiplicou por meio e tal. Então essa variável dessa aresta aí, ela ia aparecer com coeficiente meio aqui, tá bom? Aí quando eu faço isso aqui é justamente para tirar essa variável daqui, tá bom? Porque ó, olha como que é essa restrição, que ela vai ser multiplicada por meio também. Então ela vai ficar com coeficiente menos meio nessas variáveis que eu quero eliminar, e o lado direito dela é zero, então quando somar do lado direito daqui não vai afetar nada, tá bom? Então essa terceira etapa aqui é só para eliminar dessa desigualdade essas arestas que podem ser que existam aqui, ó, penduradas no 1, saindo para fora, pendurada no 2 saindo para fora, ou pendurada no 3 saindo para fora, tá bom? Beleza? Então temos uma outra inequação aí, tá vendo? Que essa aqui não é nada intuitiva, né? A de Subtour Elimination, ela é intuitiva, assim, porque ela é necessária para formular o problema. Essa aqui não, ela não é necessária para formular o problema.
ela só surge aqui para a gente quando a gente olha para uma solução fracionária, olha para a cara dela e vê como que a gente consegue cortar, né? Certo? Então, ou seja, até também uma dica, né, que quem já está acostumado a trabalhar com programação inteira já está habituado com isso, que é o quê? As pessoas não tiram a equação assim do nada, né? Muitas vezes elas olham para uma solução fracionária e aí elas ficam pensando como que eu vou cortar essa solução fracionária? E aí elas têm alguma ideia, entendeu? Então, tá, é claro que não é uma regra, né? Você pode ter também um insight lá do nada, mas uma forma de fazer é isso também. Pega, resolve lá tua relaxação linear, olha para uma solução fracionária, olha que cara que ela tem e vê se você consegue identificar algum padrão ali, e descobre alguma inequação que corte aquela solução, tá bom? Então, essa é uma equação bem bonitinha, né? Desigualdade de dois emparelhamento, né? O nome dessa inequação aí, ó. A desigualdade obtida pelo procedimento de Shvatal-Gomori no exemplo anterior podem ser generalizadas do seguinte modo: seja H um subconjunto de V, tal que o H tem pelo menos 3 vértices e não pode, tem no máximo n-1, e aí o E, chapéuzinho, são as arestas, ele está contido, né? Desculpa, o E chapéuzinho, ele está contido nessas arestas que saem do H, né? Que ela tem uma ponta no H e uma ponta fora. Aí esse conjunto ele tem que ser um conjunto de tamanho ímpar de arestas disjuntas, tá? Então, por isso que a gente chama de emparelhamento, tá? Quando emparelhamento são arestas que elas não têm nenhuma ponta em comum, tá? Então, se tivesse, por exemplo, essa aresta 1, 3 com aresta 1, 5, elas têm uma ponta em comum, que é o 1, né? Então elas não são disjuntas, tá bom? Agora essas três aqui elas são disjuntas, tá? Então elas formam um emparelhamento. A gente falou, né? Acho que já falou de emparelhamento aqui no começo dessa disciplina, tá bom? Então eu tenho que pegar um número ímpar de arestas que formam um emparelhamento, tá? Aí então pegando um certo conjunto H aí e as arestas que incidem nesse conjunto H, que formam um emparelhamento, que tem um tamanho ímpar, né? Aí multiplica por meio as restrições de grau dos vértices de H e também as restrições de desigualdade, as triviais lá de menor ou igual a 1, para essas arestas aí, desse E chapéuzinho, e as desigualdades triviais de de maior ou igual a zero lá, para todas as arestas que tem uma ponta no H e uma ponta fora, mas que não estão aqui nesse E chapéuzinho, né? E aí depois soma todo o resultado e aí você faz o arredondamento, tá bom? Então, do lado direito, né? O lado direito vai ser o quê? Vai ser a cardinalidade do H mais a cardinalidade desse emparelhamento dividido por 2 e arredondado para baixo, tá bom? Por quê, né? Porque aqui, ó, aqui a cardinalidade do H, por quê? Porque a gente está somando as restrições de grau para todo mundo de H. A restrição de grau para todo mundo de H, ela tem coeficiente, o lado direito dela é 2. Mas como a gente vai multiplicá-la por meio, então vai somar 1 para cada uma dessas restrições de grau. Então vai dar justamente a cardinalidade de H, do lado direito aqui, por causa dessas restrições aí. Depois, para a restrição do emparelhamento, a gente vai somar essas aqui, né? Que é as de menor ou igual a 1. Então o lado direito dela é 1. Né? E aí a gente vai somar 1 para cada um que está no emparelhamento. Então vai dar a cardinalidade de E, chapéuzinho. Só que como a gente vai multiplicá-la por meio, então vai ser isso aqui dividido por 2. Tá bom? Aí isso aqui é inteiro e isso aqui vai ser fracionário, né? Quer dizer, vai ser fracionário porque é ímpar, tá bom? Por isso que ele frisa aqui, ó, que é ímpar, tá? Tem que ser um conjunto E de tamanho ímpar. Aí se for de tamanho ímpar, isso aqui vai dar fracionário. Aí quando eu arredondar para baixo, aí sim eu vou ter uma inequação arredondada, tá bom? E aí vai cortar lá a respectiva solução.
Agora sim, a gente não está entrando nos méritos aqui de como fazer a separação disso, né? A gente só está dizendo qual é a cara do monstro aqui, mas não está dizendo como encontrar o monstro, né? Como é que separa esse troço aí, né? Tá bom? Isso às vezes também se pode ter heurísticas lá para separar, tá? Aliás, é bastante comum ter inequações assim que são difíceis de separar, tá bom? A gente não sabe aqui se essa inequação é forte, né? Se ela define faceta, se ela não define, tá? A gente não está falando nada disso aqui, tá bom? Nota, fazendo-se esse E chapéuzinho igual a 1, chega-se a uma desigualdade dominada pelas desigualdades de subciclo. Logo, deve-se considerar apenas desigualdades de dois emparelhamento, onde esse conjunto tem pelo menos 3. Bom, eu não vou checar essa afirmação aqui com vocês, tá bom? O que ele está dizendo é que o ele tem que ter tamanho pelo menos 3, porque senão você vai cair numa inequação que ela é dominada pelas subtours lá, então não precisaria incluir, né? Aí tem uma outra generalização, que aí esse monstrengo é mais feio ainda e eu nem vou explicar isso aqui, tá bom? Vou deixar como lição de casa, tá bom? Então dá uma lida aqui, ó, essa desigualdade do pente, tá? É, ela é um bicho mais feio aí, mas ela é uma generalização ainda mais, né, mais generalizada do que essa aqui, tá bom? Quando a gente fala generalização é que é assim, né? Essa inequação está contida, digamos, nessa, tá bom? Então, quando você fala generalização, né, você está dizendo que cabe, isso aqui cabe dentro do outro ali, tá bom? Então, se você disser para mim que você está separando as desigualdades do pente, então você automaticamente você está separando também a de dois emparelhamento, porque ela está contida aqui também, tá bom? Mas eu vou deixar aqui para vocês lerem aqui como lição de casa. O que é essa desigualdade do pente? Não é que é difícil não, tá pessoal? É que realmente eu também já estou cansado e eu acho que é chato explicar isso aqui também. Acho que é mais fácil talvez a pessoa dar uma lida também, às vezes é bom. Tá bom. Agora deixa eu falar dos recordes aqui do TSP, né? Então peguei aqui desse site aqui, ó, tá? É, eu não sei o quanto que isso está atualizado, tal, porque o recorde atual é de 2006, tá bom? Não sei se surgiu algum outro recorde aí depois de 2006. A página lá eu vi que a última atualização dela foi em 2007, tá bom? Então, só que eu não encontrei nenhuma outra página que fala desses recordes aqui de TSP. Então, não sei se o pessoal deu uma desencanada de brincar com o TSP. Então, o recorde aqui, em primeiro lugar, é uma instância de uma aplicação aqui de construção de circuito VLSI, né? Com um grafo com quase aí 86 mil vértices, tá bom? Esses circuitos de VLSI, pessoal, sabe o que é? Como é que é o negócio? Eles têm que conectar as peças do circuito, não pode ter cruzamento. Eu não me lembro agora como que é. É que na hora de. Agora eu não lembro aqui por que tem que ter essa tour aí no circuito. Mas é um tipo específico de instância, tá bom? Agora, os outros dois recordes aqui são grafos vindos aí de mapas, tá bom? Eles pegam lá mapa de alguns lugares e transformam em grafo, né? Fala as distâncias entre as cidades vizinhas, tal. Aí então aqui ó, são quase 25 mil cidades na Suécia. Esse número tá meio estranho, né? Eu acho que cidade. Será que tem tudo isso de cidade? Será que é bairro, não? Sei lá. Eu não sei quantas cidades tem aqui no Brasil, né? Mas estou achando muito, né? 25 mil. Mas é alguma coisa assim, tá bom? De distrito, bairro, sei lá o quê. Então um grafo de tamanho 25 e aqui um grafo de 25 mil, né? E aqui um grafo de tamanho 15 mil, tá bom? 15 mil vértices, tá bom? A gente não sabe quantas arestas, beleza?
E aí, assim, né, meu, pros caras, aqui eles não estão dizendo quanto tempo demorou para resolver, né? Pode ser que tenha ficado um mês aqui para resolver essa instância. E não tá, assim, não tá falando assim, né? Eu não tô falando, né? Tem que olhar no link lá e ver quais informações que eles dão. Então eu não sei assim qual, não estou dizendo aqui para vocês qual o tempo que gastou e nem qual foi o ambiente computacional, né? Que às vezes os caras rodaram isso aqui num cluster lá gigante. Enfim, esses caras que gostam de quebrar recorde aqui de TSP, eles fazem um negócio bem feito, né? Então eles rodam num negócio de processamento paralelo, tal. Enfim, eles não estão para brincadeira não, né? Aí tem essa instância aqui ó, que tem 100 mil vértices, né? Então o recorde estava em 86 mil, né? Tem uma instância aqui, uma instância que o pessoal gosta de brincar, que essa tem 100 mil vértices, mas essa não está ainda resolvida. Até onde eu acompanhei, é, tem um gap assim muito pequeno, né? Então alguém lá conseguiu encontrar uma solução e com um gap muito pequeno. Então ele sabe um limitante superior, sabe o limitante inferior, e a diferença entre esses dois é muito pequena, mas tipo não tem ainda a solução ótima, né? Ou pelo menos assim, pode ser que essa solução seja ótima, mas não tem certeza de que ela é ótima, entendeu? Porque o gap não fechou ainda. Então, se você aumentar aqui, ó, você vai ver que aqui não tem nenhuma subtour, ó. Isso aqui é uma única tour aqui, ó, tá? Essa é um bonito negócio, né? Eu não sei como que eles calcularam as distâncias entre os pontos aqui, né? Pegaram essa pintura aqui da Mona Lisa, né? E, e aí eles fizeram algum cálculo aqui de distância entre os pontos, que eu não sei, tipo, vou chutar aqui, sei lá, por exemplo, a diferença da cor, vai, dos pixels, né, da imagem. Aí, tipo, essa diferença vira o custo da aresta, por exemplo, tá? Então tem algum jeito de gerar esse grafo aí, e aí essa solução ela é a melhor solução encontrada até agora, tá bom? Ela não tem, ela é uma solução viável, tá? Uma solução inteira viável. Melhor solução inteira viável que encontraram. Certo, pessoal? É isso. Abraços aí, até mais. Tchau, tchau. Tudo de bom aí para todos e todas.